Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal, para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Se você não me conhece, meu nome é Giovanni Marques e você está no canal do Discípulos. Aqui são conteúdos para edificar a sua fé cristã. São conteúdos que te levam para mais perto de Jesus. Esse é o nosso objetivo. E eu quero continuar a reflexão em Atos dos Apóstolos. A gente está refletindo sobre esse maravilhoso livro histórico que está aqui no Novo Testamento. Lembrando que nossa reflexão passada a gente viu o derramar do Espírito Santo vindo sobre pessoas fracas na fé, sobre os homens da Galileia, sobre os discípulos de Jesus e também sobre os 120 que estavam aguardando a descida do Espírito Santo. E eu quero refletir com vocês em Atos capítulo 3. E eu quero refletir a respeito do coxo de nascença. Só dando um contexto cultural, né? A gente sabe que ali nos evangelhos, Jesus se deparou com multidões que estavam enfermas, endemoniadas, paralíticos, cegos. Ou seja, era um povo de muita sofrência, era um povo que sofria demais, não apenas com as doenças, mas esse povo era um povo excluído da sociedade judaica. Principalmente os coxos e principalmente também ali os leprosos, né? Porque a gente sabe que os leprosos, se a gente for estudar a respeito dos leprosos, eles não podiam chegar perto de um cidadão judeu. A distância mínima era de 2 metros mais ou menos. E aqui na continuação da igreja, na continuação do ministério de Jesus agora na vida da igreja, em Atos dos Apóstolos, é o mesmo contexto. Os apóstolos vão se deparar com enfermos, com endemoniados, e só que agora é um novo tempo, né? Agora a igreja foi revestida de poder, que é isso que nós estudamos ali no capítulo 2, a igreja foi revestida de poder, e ela vai caminhar agora cheios do Espírito Santo, e o reino de Deus vai sendo manifesto através da igreja. Em Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 2, Pedro e João, então, eles estão indo ali no templo para fazer as orações das 3 horas da tarde. Os judeus, eles tinham como prática fazer as orações da manhã, que se não me engano são 9 horas da manhã, e as orações das 3 horas da tarde, e as orações, se eu não me engano, me corrijam aí, às 8 horas da noite, se eu não me engano. Então eles estavam acostumados a ir a orar, e inclusive Jesus tinha ensinado para eles a respeito da importância da oração. Eles estão indo ali no templo e se deparam com o coxo que estava ali pedindo esmolas no templo. Então o coxo olha para eles e pede esmolas para Pedro e João. Acontece que esse coxo ele pediu esmola para as pessoas erradas, porque lembra que Pedro e João tinham largado tudo. Inclusive ali a pesca ali, eles tinham largado para seguir Jesus. Então, Pedro e João, eles dependiam também de caridade, eles dependiam de ofertas. Eles eram missionários que eram ajudados pela igreja. Então, quando Pedro e João falam para esse coxo, olha para nós não temos nada, mas tudo que temos te damos, levanta e anda. Quando eles falaram isso, realmente, eles falaram a verdade, porque muito provavelmente eles não tinham nada para dar para esse coxo. Mas o que sabemos sobre esse coxo? Antes da gente entrar ali nesses versículos, o que a gente sabe sobre esse coxo? O coxo era um paralítico, né? Ele não podia andar. E ele estava ali há mais ou menos 40 anos, sem poder andar. E ele era um judeu. Ali em Atos 4, versículo 22, Lucas vai nos dizer que ele estava dessa maneira há mais de 40 anos, ou seja, ele estava há mais de 40 anos sem poder andar, ele estava há mais de 40 anos sem poder entrar no templo e estava excluído da sociedade, porque como a gente já tinha estudado, os enfermos, os leprosos, os coxos, eles eram excluídos da sociedade. Principalmente, eles não podiam entrar no templo. Então, que situação complicada desse coxo.
E nesse contexto existiam tantos religiosos, tantos líderes que se diziam, né, líderes ali da igreja, e eles durante 40 anos não fizeram nada para esse coxo. Mas agora a igreja está revestida de poder. Agora é uma nova era, a igreja sendo guiada pelo Espírito Santo, que foi revestida de poder ali em Pentecoste. Agora os discípulos foram capacitados para pregar o evangelho, para expulsar os demônios, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Uma nova era, a era da igreja revestida do poder do alto. E por onde os apóstolos vão, então, os sinais acontecem. Pedro e João, então, eles não perdem a oportunidade. A igreja não perde a oportunidade. Hoje, nós como cristãos também não podemos perder a oportunidade, tanto de manifestar o reino de Deus com sinais e maravilhas, mas também de pregar o evangelho. Vamos ler então aqui em Atos capítulo 3, do 6 ao 10, que quando então Pedro e João olham ali para aquele homem pedindo esmolas, eles falam o seguinte para ele. Então afirmou-lhe Pedro, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Eles estavam cheios do Espírito, então eles tinham o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, erga-te e te anda. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e naquele mesmo instante os tornozelos do homem ficaram firmes, e deu um salto, pôs em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando, louvando a Deus. E quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo que estava pedindo esmola ali na porta do templo chamada Formosa. E ficaram plenos de temor com o que lhe acontecera. Então aqui é algo inédito que está acontecendo. O coxo estava há mais de 40 anos sem poder andar e pedindo esmolas ali há muito tempo na porta do templo. E a galera ficou espantada com o que estava acontecendo. Porque você imagine, 40 anos em que nada acontecera com esse coxo. Muitos passavam por ali, inclusive até Pedro e João. Pedro e João muitas vezes eles podem ter passado por esse coxo e não ter curado porque eles não conheciam Jesus e eles não estavam revestidos de poder. Até eles, até a própria igreja. Então ali os líderes religiosos, os escribas, os fariseus passaram ali sobre esse coxo durante anos e anos e anos e nada acontecia. Mas agora, na nova era da igreja, o poder que estava sobre Pedro e João, e eles não puderam se conter, e a força do Espírito Santo fez com que eles curassem esse enfermo. Inclusive foi essa a pregação, foi esse contexto que Pedro usou ali na sua pregação aqui nesse mesmo capítulo, que a gente não vai estudar hoje, na pregação de Pedro. Pedro falou que foi pelo nome de Jesus que isso aconteceu, porque o povo ficou tudo espantado e maravilhado ao mesmo tempo. Então o interessante é que quando esse coxo ele pede esmola, os discípulos eles não deram esmolas, uma porque eles não tinham mesmo, e outra porque, como eles estavam cheios de poder, eles foram direto no ponto. É isso que a igreja verdadeira faz. Ela vai direto no ponto, direto ali na ferida. Eles falaram, tudo que tenho te dou, levanta-te e anda. E era tudo aquilo que o coxo precisava. O coxo precisava ser restabelecido. E ele foi restabelecido em 3 aspectos. Primeiro, o coxo foi curado, né? 40 anos sem andar, então ele pôde novamente andar, e isso é maravilhoso. Imagine 40 anos sem andar. Então o coxo ele pôde entrar na igreja novamente, ou seja, ele pôde entrar na presença de Deus novamente e na comunhão da igreja novamente. E o coxo também ele voltou a fazer parte da sociedade novamente. Então aqui a igreja se manifestou e restaurou esse coxo em 3 importantíssimos aspectos. O verdadeiro reino de Deus, a verdadeira pregação do Evangelho de Jesus Cristo, ele
ela atua em todas as áreas da nossa vida. Não é um discurso vazio, não é um discurso sem poder, sem amor, sem misericórdia e sem a autoridade do Espírito Santo. Pelo contrário, assim como Jesus fez ali nos evangelhos, assim como Jesus fazia, ele fazia e realizava, ele falava, pregava, mas fazia ao mesmo tempo. Então aqui a igreja revestida de poder também faz a mesma coisa que Jesus fazia, né? O interessante é que esse coxo ele saltou de alegria entrando no templo. Isso nos faz lembrar lá a profecia lá de Isaías 35, versículo 6, que está escrito assim: então o coxo saltará como servo e a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade, porquanto a água jorrará do deserto e muitos riachos da estepe. Então o ministério da igreja agora é revestido de poder, essa nova era da igreja. A igreja começa seu ministério assim, curando os enfermos, expulsando os demônios, restaurando novamente o indivíduo a fazer parte da sociedade. E a igreja, então, ela inclui na sua agenda a pregação aos pobres, ela inclui na sua agenda pessoas rejeitadas pela sociedade. E por onde quer que a igreja vá agora, os apóstolos vão, o reino de Deus se manifesta assim como Jesus fazia, trazendo libertação aos cativos, trazendo cura aos enfermos, expulsando os demônios com a autoridade do Espírito Santo. Então era essa pequena reflexão que eu queria fazer com vocês sobre Atos capítulo 3. Deus abençoe e já se inscreva no canal, ativa o sino para você ficar atento a novas notificações e a novos vídeos, novos conteúdos da Palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima.